Meu nome é Julia Ellen da Silva Parreira, sou aluna de enfermagem da UFES e aluna de iniciação científica da professora Franciele Marabout Costa Leite, e nosso tema de estudo é a análise dos casos notificados de negligência contra a pessoa com deficiência aqui no estado do Espírito Santo. Bom, primeiramente é importante que entendamos que a pessoa com deficiência é aquela que possui algum tipo de privação a longo prazo, sendo ela de natureza física, intelectual, mental e até mesmo sensorial, que a impeça de viver plenamente no meio social e de efetivar a sua cidadania na coletividade. E a partir dos estudos, foi possível observar que a negligência é um tipo de violência muito recorrente contra a pessoa com deficiência. E isso deve-se a dois fatores primordiais, que são as questões de que a pessoa com deficiência ela é vista como mais vulnerável aos seus perpetradores, porque para elas é mais difícil identificar os sinais e conseguir falar sobre isso. Então, isso acaba as colocando no meio de vulnerabilidade muito grande. E, além disso, a violência, a negligência contra a pessoa com deficiência, ela é muito estigmatizada no meio social e até mesmo no meio familiar, porque a sociedade ela dita padrões de corpo, de mente, e a partir do momento que um grupo social não se encaixa nisso, ele é visto como diferente. E essa questão, por ser tão disseminada e enraizada, faz com que as pessoas com deficiência sejam um grupo marginalizado, até mesmo dentro de suas casas, porque a partir do momento que tem uma sociedade te falando que o diferente não é o ideal, a dificuldade de aceitação de que existe uma pessoa com deficiência dentro da sua casa e que você precisa demandar cuidados, torna-se mais difícil e torna-se a existência dessas pessoas mais difícil em todo e qualquer ambiente. O objetivo do nosso trabalho é identificar a frequência das notificações de negligência contra a pessoa com deficiência e verificar também a associação com o agressor, a vítima e o evento. O nosso trabalho é um estudo epidemiológico do tipo transversal e a gente utilizou as notificações de negligência contra a pessoa com deficiência entre os anos de 2011 a 2018, e esses dados foram disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do Espírito Santo. E a escolha pelo ano de 2011, principalmente, deve-se à portaria de número 104 do Ministério da Saúde, que caracteriza a violência interpessoal e autoprovocada como questões de notificação compulsória. E aí, a partir disso, a nossa variável dependente é a notificação de negligência contra as pessoas com deficiência ou com algum tipo de transtorno, e as independentes dizem respeito às características do evento, da vítima e também do agressor. Os nossos resultados, a partir da análise multivariada, foi possível observar que os homens possuem uma prevalência de 1,37 vezes mais de sofrerem negligência quando comparados com as mulheres. E quanto à faixa etária, a gente observou que as pessoas idosas e as crianças possuem maiores chances de serem negligenciados quando comparamos com a população adulta. As pessoas idosas elas têm cerca de 11,5 vezes mais prevalência de serem negligenciadas, e as crianças possuem uma prevalência de 9,5 vezes mais chance de serem negligenciadas. E a partir disso, a gente entendeu também que as minorias, a pessoa com deficiência já entra numa questão minoritária, mas é possível observar que outras minorias se encaixam também é, nessa questão, né? Além de ser uma pessoa com deficiência, ainda é idoso, e aí as chances de sofrerem negligência são ainda maiores. E em relação às características do agressor, foi possível observar que há uma maior prevalência na faixa etária dos 25 anos, são os mais agressores, são dessa faixa etária, e também o sexo feminino
tem a maior prevalência de ser agressora. E, além disso, observou-se que cerca de 3,5 vezes é mais recorrente, a negligência é mais recorrente quando comparadas a outras violências sofridas pela pessoa com deficiência. A questão que relaciona o sexo feminino como um dos maiores perpetradores de violência nessa questão da pessoa com deficiência diz respeito à questão de gênero, uma vez que a mulher ela é vista determinantemente como uma pessoa que deve dispor de tempo e cuidados para que uma pessoa exista e resista no meio social, independente dela ser pessoa com deficiência ou não. Mas é possível observar que essa questão de gênero é ainda mais prevalente quando falamos da pessoa com deficiência em si e do seu perpetrador ser de sexo feminino, visto que a população da pessoa com deficiência requer maiores cuidados e o sexo feminino é visto como a pessoa que deve demandar esses cuidados. A partir disso, concluímos que o profissional de saúde deve ser capacitado para identificar e também conhecer e aplicar a ficha de notificação, né? Visto que a partir de ações como essa, de identificação dos maus tratos e de notificações, que haverá um maior enfrentamento da negligência na sociedade, e não só dela, como de outras violências que acontecem no meio civil e que são discutidas, mas não com a devida proporção ou certeza de que algo deveria ser feito, que políticas públicas deveriam ser maiores e mais capazes de acolher essas pessoas, né? E a partir disso, quanto mais profissionais da saúde que são qualificados, que são conhecedores da ficha de notificação, maior é o enfrentamento da violência na sociedade. E além disso, a gente também deve pensar que a desestruturação dos paradigmas ligados ao gênero e também ligados à questão minoritária da existência de minorias dentro de uma minoria maior, que é a pessoa com deficiência aqui em questão, que a negligência deixe de ser um tipo de violência tão praticada a esses indivíduos. E que todas essas estigmatizações e enraizamentos devam ser superados para que direitos alcance todos os indivíduos, né? A máxima é de que todo cidadão tem direito a existir, então que a pessoa com deficiência também tenha voz e amplos direitos a serem assegurados. E é isso, obrigada. As referências?